Quando o assunto é viagem, organização é algo fundamental. Uma viagem bem organizada e bem planejada fica muito mais fácil. Durante todos esses anos que a Mônica e eu estamos na estrada, a gente já experimentou vários tipos de formatos de organização e cada vez mais a gente percebe o quanto a gente pode melhorar. Nesse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês o que eu levo na minha bolsa de mão quando eu estou viajando. Quais são os itens que estão ali dentro? Esses itens que eu selecionei agora, que eu vou mostrar para vocês, são itens que eu percebi que são essenciais na viagem. Não são muitos itens, são itens que realmente a gente necessita na hora de uma migração, ou quando está no aeroporto, ou quando está indo para o aeroporto. São itens que fazem com que a nossa viagem fique mais fácil. É muito frustrante quando a gente precisa de algum item, de algo que a gente não tem naquele momento, que iria facilitar muito mais a nossa chegada ou, enfim, ou descobrir algo. Nesses anos de viagem eu percebi que às vezes eu estava levando alguns itens que não tinham necessidade. Mas isso que eu vou mostrar para vocês agora são itens que realmente vão fazer a diferença e vocês vão ver que são itens simples e fáceis de carregar. Hoje eu prefiro carregar, como eu falei, numa bolsa de mão, tá? Eu não carrego mais esses itens na minha mochila, por exemplo, porque a mochila é um lugar que é muito grande e aí eu preferi ter ela com outros tipos de itens, itens que eu não uso com muita frequência. Mas esses aqui, sim, eu carrego aqui dentro dessa bolsinha, como vocês podem ver, que eu vou mostrar ela direitinho, o tamanho e tudo mais. E eu tenho certeza que se vocês levarem esses itens, vocês vão ter uma viagem muito mais tranquila, beleza? Vamos lá, eu vou mostrar cada um dos itens então para vocês. O ideal então é que criemos uma lista para que quando a gente for organizar a nossa bolsa, a gente não esqueça de nenhum desses itens. E vamos lá então. O primeiro deles é o passaporte. Isso nós estamos falando no caso de viagem internacional. Por incrível que pareça, já aconteceu de pessoas chegarem no aeroporto e terem esquecido o passaporte. Então assim, por mais absurdo que pareça ser, o passaporte é um item fundamental e que a gente tem que ter certeza que está junto com a gente. Então quando a gente tem uma bolsa, então, que a gente sabe que é essa bolsa pessoal que a gente vai estar carregando com a gente vai colocar o passaporte aí dentro e ali ele vai ficar. No caso, é claro que se não for uma viagem internacional, tem que ter pelo menos os documentos pessoais. Eu sei que hoje em dia a gente pode ter todos eles dentro do telefone, mas é sempre bom ter ele de forma física, sabe? Então, passaporte e documentos pessoais é o primeiro da lista. O segundo item da lista, então, é a carteira. Uma carteira com cartões de crédito e também com um pouco de dinheiro em espécie. Eu sei que nos dias de hoje, os telefones é possível a gente colocar então o cartão de crédito, tanto no relógio, mas é sempre bom ter os cartões de crédito físico e também um pouco de dinheiro. A gente nunca sabe, né? Muitas vezes a gente chega nos lugares e os lugares só aceitam então dinheiro, então é importante. Eu tenho essa carteira aqui que vocês podem ver, é uma carteira pequenininha, bem minimalista, que não ocupa muito espaço e que tem os meus cartões aqui dentro. Tudo certinho aqui e o dinheiro ali. O terceiro item, então, na nossa lista é lógico que é o celular. Pode parecer bobagem eu estar falando do celular, mas enfim, esse aqui é um dos itens mais importantes. Sei que está toda hora com a gente e tudo mais, mas enfim, é um item fundamental, então, que eu não poderia deixar de falar dele. Aqui estão todos os nossos cartões de crédito, estão nossas senhas, é a nossa câmera fotográfica também, então tem nossas fotos, tem tudo que a gente precisa aqui, documentos inclusive. Então é um item fundamental que a gente não pode esquecer na hora de sair de casa e ter junto com a gente. Vocês vão dizer, Eduardo, mas cara, quem é que esquece o passaporte? Quem é que esquece a carteira? Quem é que esquece o celular? Bom, quando a gente fala sobre viagem, muitas vezes as pessoas ficam um pouco, assim, como é que eu vou dizer, não num estado normal. Então é muito fácil a gente acabar esquecendo alguns itens que parecem bobagem, que a gente nunca iria esquecer quando está num ambiente normal. Mas quando se trata em questão de viajar, às vezes a pessoa esquece sem querer e tudo mais. Por isso que eu estou dizendo que esses itens são fundamentais para a gente gravar bem e colocar eles todos juntos no mesmo lugar, e num lugar que principalmente seja fácil acesso, seja fácil da gente achar cada um deles. Outro item fundamental, que também não é nada extravagante fora do conhecimento de vocês, é um carregador portátil, carregador de celular portátil. Esses carregadores aqui, olha, quebram um baita de um galho. A gente fica imaginando, né? Poxa, a gente tá viajando, muitas vezes a viagem é longa, então a gente fica mexendo no celular, vendo vídeo, mandando mensagem, jogando, enfim. E aí quando chega no destino, percebe que tá sem bateria.
Tudo bem, poderia levar o próprio carregador no celular e colocar numa tomada. Porém, isso leva tempo, tu tem que achar uma tomada. Às vezes a gente está no aeroporto, a gente não conhece, está indo para uma imigração e aí nossos documentos estão ali dentro, reserva de hotel e tudo mais. Enfim, é importante a gente ter aqui com a gente um carregadorzinho. Esse meu aqui, no caso, um carregador de indução. Eu não preciso usar cabo, então só coloco ele aqui, como vocês podem ver, e ele começa a carregar. É um carregadorzinho pequeno, não precisa de um carregador muito grande. Então não esqueçam, pessoal, esse aqui é outro item fundamental na nossa lista. Um outro item que eu gosto de carregar comigo é esse mini tripé. É uma espécie de tripé aqui, como vocês podem ver. Na real, ele serve para colocar o celular em cima dele, tipo assim. A gente consegue daí então assistir filmes, né, documentários, enfim, sem ter que ficar segurando o celular. Então, às vezes, a gente está no avião, muitas horas, não quer ficar segurando, coloca ele na mesinha do avião e pronto. Tem vários tipos, né? Esse aqui é um desses modelos que eu achei em qualquer lojinha aí que vende equipamentos, acessórios para celular. Ele é bem fininho, então cabe direitinho dentro da bolsa. Um outro item que eu carrego comigo, então, é o meu óculos de sol, certo? Embora vocês vão dizer assim, pô, mas o óculos de sol é algo que a gente usa, entre aspas, né, no lado de fora, quando tem sol e tudo mais. Mas assim, eu vou dizer que não é só para essas ocasiões. Às vezes tu tá lá no aeroporto, tu quer dar uma descansada, tu coloca o óculos, a luz já dá uma baixada. Junto também não dá para esquecer, uma flanelinha aqui também é importante, tanto para limpar o óculos como também limpar o celular, acho que é importante. Então aqui esse é um item também que vai comigo que eu acho muito importante. Outro item que para mim é fundamental, que eu carrego sempre, é fone de ouvido. Fone de ouvido então é algo que tu tem que ter. Tu quer escutar um podcast, tu quer assistir um filme, tu coloca ali, ou escutar uma música, lógico, coloca ele, é a melhor coisa que tem. Então, no meu caso, eu uso esse aqui, que é um Bluetooth, mas poderia usar também esses aqui de cabo. O importante é que tenha um fone de ouvido. Isso é fundamental e não pode faltar na minha bolsa de mão. Outro item, então, que eu acredito que para mim, no caso, é muito importante é o bloquinho de notas. Pode parecer estranho carregar um bloco de notas, mas para mim é interessante. Eu gosto de fazer algumas anotações durante a viagem ou até mesmo antes da viagem. Um pouco de planejamento. É possível colocar no celular? Claro, é possível, tu pode escrever tudo ali sem problema nenhum. Mas eu gosto ainda de manter fazer algumas anotações. Até porque, junto com o bloco de notas, eu carrego esse outro item aqui, ó, que acredite, para mim ele é o fundamental, o essencial, uma caneta. Pode ser também um lápis ou uma lapiseira. Caneta é algo que a gente pensa que talvez nunca vai usar, mas sim, principalmente em viagens internacionais, quando a gente está chegando em algum país que tem que preencher o Arrival Card, que é o cartão de chegada, e aí a gente fica ali olhando, precisa de uma caneta, daí não tem caneta, daí tu chega lá na migração. Como eu disse, organização é fundamental. Tu chegar com calma, tu já ter a tua própria caneta, tu fazer as anotações, já ter aqui algumas informações que tu necessita, sabe, de quanto tempo tu vai ficar no lugar ou no país. Então, esses dois itens para mim andam juntos, que é o meu bloquinho de notas e a minha caneta. No caso do bloco de notas, não precisa ser um caderno nem nada, como vocês podem ver, esse aqui é bem pequenininho, é do tamanho de um passaporte, ó, vocês podem ver. Então, não me ocupa nada de espaço, tá ali junto, fica junto aqui, direitinho, com a caneta. Eu sempre procuro ter itens que sejam menores. Eu tento ter essa minha bolsa de mão o mais minimalista possível, com itens realmente essenciais e que também que caibam tudo direitinho ali, que fica bonitinho. Eu vou mostrar para vocês depois como é que eu coloco tudo ali dentro. Existem outros itens que eu uso junto também comigo, não vou dizer que são vários, tá? Mas eu sempre tenho um remédio junto. Na verdade é um remédio para enjoo e um para dor de cabeça. Eu acabo enjoando muitas vezes em voos, ou ônibus, ou barco, então eu sempre carrego um remedinho de enjoo e um para dor de cabeça. Dor de cabeça eu não tenho, mas assim, sempre é bom ter, porque a gente nunca sabe. Aquilo que eu disse, quando a gente está viajando, a gente acaba saindo um pouco da nossa vida normal, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, algumas coisas aí acabam mudando mesmo. Então, ter sempre ali um remédio para dor de cabeça, né? Pode ser um paracetamol, enfim, e um remédio para enjoo.
Outro item que para mim também não pode faltar, que eu gosto de carregar também, é essas balinhas de menta, pode ser também chiclete ou alguma coisa desse tipo aqui. Eu acho isso importante porque dependendo do trecho de viagem, é um trecho muito longo, às vezes a gente fica sem comer, então assim, fica com uma sensação ruim na boca. Então assim, ter uma balinha como essa aqui, no meu caso, que eu tenho de hortelã, dá uma refrescada no hálito, então a gente também se sente melhor até, então eu não abro mão de ter essas balinhas comigo. Esses itens que eu mostrei para vocês aqui, então, são itens que eu levo para viagem. É quando eu tô indo fazer o trajeto da minha casa, aeroporto, do aeroporto ou rodoviária, enfim, para o destino. Quando eu estou em outros lugares, em outros momentos, eu mudo algumas coisas aqui, mas basicamente eu sempre carrego as mesmas coisas. Pode ser que eu deixe a minha carteira quando eu saio durante o dia para fazer algum passeio. O meu passaporte também eu não carrego sempre ele, então eu carrego uma cópia, mas isso fica para um outro vídeo. A bolsa que eu carrego é essa aqui para várias ocasiões, que seja no caso da viagem e também quando eu estou passeando na cidade eu gosto de carregar ela, ou até mesmo quando eu vou fotografar e eu vou levar uma câmera pequena ou apenas o celular. Eu acredito que esses itens são fundamentais, são poucos itens, não é muita coisa e realmente todos eles vocês vão realmente utilizar. Se não usar um, não usar o outro, não tem problema, mas pelo menos vocês vão ter e eles não vão estar ocupando muito espaço. É muito importante quando a gente está numa viagem, a gente ter controle da situação. E quando a gente tem nossos itens pessoais, itens mais importantes, próximos da gente, dá muito mais tranquilidade. Eu escolhi ter uma bolsa dessas aqui porque para mim eu consigo colocar tudo ali dentro, o que realmente eu preciso. Antigamente eu utilizava a mochila do equipamento fotográfico e era um bolso aqui, um bolso lá, o óculos ficava aqui, os remédios ficavam lá dentro de um outro bolsinho, o carregador estava não sei aonde, sabe? O bloco de anotações estava num lugar difícil de acesso, a caneta eu nunca achava. Então assim, com o passar do tempo, são 9 anos de estrada, eu comecei a melhorar o meu estilo de viagem e é claro, como eu disse, organização é a chave. Organização e planejamento é 50% da viagem. Então assim, tirar o tempo para fazer a anotação dos itens que tu precisa, itens essenciais, é fundamental. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de levar esses itens pessoais, no caso, nas suas viagens, nas suas bolsas pessoais. Agora vamos pegar todos esses itens aqui e colocar eles dentro da bolsa para vocês verem como é que fica ali a organização deles e ver como fica interessante, como não ocupa espaço e como é fácil daí ter acesso a todos eles. Vamos lá, vamos olhar agora aqui. Bom, então aqui como vocês podem ver são os itens que eu mostrei para vocês. Rapidamente, recapitulando, o passaporte, a carteira, o celular, o carregador portátil, o tripézinho, o bloco de anotações com uma caneta, o óculos e uma flanelinha, o fone de ouvido, as balinhas de menta, como eu comentei, e os remédios. Esses são os itens que eu considero fundamentais para uma viagem, no caso, com itens pessoais, quando a gente sai para viajar. Agora a gente vai pegar eles. Primeiro eu escolhi essa bolsa aqui, por ela ser uma bolsa minimalista. É também de uma marca que eu conheço bastante, que é a Peak Design, que é uma marca de equipamento fotográfico, de bolsas para equipamento fotográfico. Então eu gosto muito dela. E assim, vocês podem escolher também qualquer outro tipo. Pode ser as pochetes, como a gente fala, né? Então pode ser considerada também. Mas vamos lá. Essa bolsa, vocês podem ver, é uma bolsa bem simples. Vou abrir bem ela aqui para vocês verem, tá? Com 2 compartimentos. Esse compartimento aqui, que tem um fecho, tá? E o outro principal maior, com outros 3 bolsinhos aqui que a gente consegue colocar os itens menores que vocês vão ver. Nesse outro bolso que a gente fecha, ele também tem aqui repartições, como vocês podem ver, que é para colocar também itens pequenos. Essa bolsa aqui também ela é à prova d'água, então assim, é repelente na verdade, então vai manter todos os teus itens seguros aqui dentro. Ela não tem nenhum bolso por fora. Aqui nessa parte que vocês estão vendo, a parte traseira dela, é para colocar o cinto e aí prender na cintura, se for o caso.
E ela tem então essa correia como vocês estão vendo aqui. Beleza? Então vamos colocar os itens aqui dentro e ver como é que eles ficam. Vamos colocar então os primeiros itens. O primeiro deles então é o passaporte, que eu vou colocar nessa parte fechada. Logo depois então colocar a carteira aqui junto. Vou pôr também o bloquinho de notas, que como eu falei é do mesmo tamanho do passaporte, e a caneta. Depois então eu vou colocar o meu celular e junto o carregador. Inclusive, se quiser colocar o carregador já preso no celular também dá. Depois disso eu vou colocar o tripézinho, que pode ser aqui do lado ou aqui também. O meu fone de ouvido eu vou colocar num desses bolsinhos aqui. Fica bem certinho ali. A caixinha das balinhas poderia ir solta, mas eu vou colocar ela num desses compartimentos aqui, como vocês estão vendo. E os remédios também eu vou colocar num outro compartimento aqui do lado. E por último, eu vou colocar os meus óculos. Eu vou colocar o óculos enrolado aqui, nessa flanelinha aqui, para que ele fique melhor. E é isso. Agora é só fechar e pronto. Todos os itens estão aqui dentro, como vocês podem ver, dentro da minha bolsa. Tudo organizado. Então aqui eu tenho acesso fácil a tudo que eu preciso. Vou deixar o óculos do lado aqui, ao meu passaporte e ao meu celular. Pronto, é isso aqui. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficaram com alguma dúvida sobre esses itens, deixa aqui no comentário. Se tiverem itens que vocês levam e que vocês acreditam que seja importante e essencial para vocês, deixa aqui nos comentários também, a gente pode trocar uma ideia. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreve ali no canal, é muito importante para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!